Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso preparatório para a prova de título. A gente vai falar agora acerca das granulomatoses nasais. Esse é um tema que sempre cai na prova, sempre. Praticamente todo ano vai ter alguma questão de granulomatose nasal. E eu vou passar aqui para você as dicas para você acertar essas questões na sua prova, beleza? Então a gente vai começar com o nosso caso clínico. A gente tem a Lilian, que ela tem 45 anos de idade e tem queixa de obstrução nasal dos dois lados. Ela tem rinorreia, mucossanguinolenta, saída de crostas há 3 meses. Ela já fez tratamentos para rinocinusite aguda com amoxiciclovulanato sem melhora satisfatória. Não tem nenhuma comorbidade e nega o uso de drogas. Beleza, então a gente tem realmente um quadro de rinocinusite. Já está há 3 meses, então a gente já conceitua isso aqui como uma crônica, né? Só que ela foi antes no pronto-socorro, na consulta, e foram tratando ela como aguda, acredito que corretamente, só que ela não melhorou. Isso já chama atenção para a gente, né? Então, quando a gente tem uma rinocinusite que está fazendo tratamento otimizado e não está melhorando, a gente lembra que a gente precisa solicitar o quê? Tomografia para esse paciente, beleza? Mas isso já chama minha atenção. Por quê? Eu quero que vocês entendam esse conceito. Eu estou tratando corretamente, né, com o meu diagnóstico clínico, o paciente não está melhorando, provavelmente eu estou com o diagnóstico errado. Então, eu estou diante de coisas menos comuns. E aí eu olho o quadro dela e vejo, poxa, ela tem uma rinorreia mucossanguinolenta, isso não é estranho? Não é uma rinorreia purulenta, não é uma rinorreia apenas mucoide, ela é mucossanguinolenta, chama minha atenção. Se fica saindo crostas do nariz dela, né? Isso também chama minha atenção. O que eu quero destacar aqui para vocês? Quando a gente tem essa rinocinusite estranha, grave isso. Eu tenho uma rinocinusite estranha, não está melhorando, ou então está com sintomas atípicos, eu vou pensar em granulomatose nasal. Esse é o primeiro conceito e é basicamente isso aí que eles vão te alertar na hora da prova. Vem esse caso assim para você, um caso estranho, uma rinocinusite estranha, aí você vai pensar em granulomatose nasal. Aí tu faz a videoendoscopia dessa paciente e olha o que você vê. Ela tem o que aqui, ó? Uma perfuração septal grande, né? Ó. Olha como esse septo está totalmente perfurado. Eu olho de um lado e vejo o outro, certo? Estão vendo aqui, ó, concha inferior aqui de um lado, concha inferior de outro. Tem crostas aqui nesse septo. E aí isso já contribui ainda mais para a minha hipótese diagnóstica. Então, tem uma paciente com perfuração septal, crostas e uma rinocinusite estranha. Então, eu vou pensar em granulomatose nasal. Afinal de contas, o que é essa granulomatose nasal? Granulomatose nasal vem do nome da anatomopatologia. Por quê? Porque o granuloma, ele é isso aqui, ó. A gente tem um círculo de macrófagos, então na região central tem um círculo de macrófagos, e esses macrófagos vão se diferenciar nas chamadas células epitelioides. Essas células epitelioides elas podem se aglomerar e formar as chamadas células gigantes. Então é isso que a gente vê aqui na histologia. O que são essas células gigantes? Nada mais são do que vários macrófagos, né? Várias células epitelioides juntas que formam uma célula gigante. Ela vai estar cheia de núcleo, uma célula muito grande. E ao redor dela vou ter um cordão de linfócitos, beleza? Então esse aqui é o conceito histológico de granuloma, beleza? Então, o que a gente vai encontrar nesses pacientes? Se a gente fizer um anátomo patológico, a gente vai encontrar exatamente isso aqui, ó, um granuloma na parte que a gente está investigando, que geralmente é a mucosa nasal desse paciente, beleza? Então, essa é a granulomatose nasal. E aí existem várias causas de granulomatose nasal. Olha a lista como é imensa. E aí já vou te dar aqui a dica. A manifestação clínica desses pacientes é muito parecida, a gente vai ter uma coisa ou outra que diferencia. E é isso que eles vão te cobrar na prova. Eles vão te cobrar aquilo que destaca para determinada diagnóstico, beleza? Então a gente tem aqui, ó, actinomicose, hanseníase, tuberculose, histoplasmose, policondrite recorrente, a lúpus eritematoso sistêmico. Então a gente tem várias causas aqui, a gente vai destacar aqui para você o que você precisa saber. Manifestações clínicas. O que esses pacientes vão ter? Obstrução nasal, crostas, cacosmia, rinorreia mucossanguinolenta, tá vendo? Então são sintomas que até são comuns, mas alguns vão chamar um pouco mais a sua atenção. Por exemplo, saída de crostas já foge um pouco do habitual, né? Apesar de que a gente pode encontrar, por exemplo, numa rinite atrófica, né? A gente pode ter crostas no paciente com rinocinusite, sem problema nenhum. Rinorreia mucossanguinolenta chama a sua atenção, né? A gente pode ter uma rinorreia no paciente com sinusite aguda, a gente pode ter uma rinorreia mucossanguinolenta numa rinite, um paciente que traumatizou, tá? No tumor, por exemplo, mas chama a sua atenção.
Exame físico. O que a gente tem de exame físico? O padrão de exame físico que a gente vai encontrar na granulomatose são esses dois aqui, ó. Uma mucosa irregular e hiperemiada. Então, tu olha, não é uma mucosa normal. Você faz uma endoscopia, uma rinoscopia, você vê que é uma mucosa granulosa, irregular, hiperemiada. Opa, tem coisa aí. Eu vejo que tem crostas acumuladas. Olha aqui, ó, uma imagem com bastante crosta nesse septo nasal. Eu posso encontrar, em alguns casos, ó, perfuração septal, já chama mais minha atenção. Nariz em cela já é uma consequência já tardia, tá? Uma complicação que pode acontecer em decorrência do acometimento da cartilagem septal. Então, derruba aqui, a gente tem lesão à área K e o paciente desenvolve, então, nariz em cela. E a gente tem também achados mais característicos, como a ponta nasal arroxeada, que a gente vai encontrar nos pacientes com sarcoidose. A gente vai aprender aqui um pouquinho sobre a sarcoidose e a gente vai encontrar isso é característico. Por que eu trouxe aqui, já que é de uma doença em específica, essa daqui é totalmente inespecífica? Porque o tratado destaca isso bem no início do capítulo e já caiu em prova exatamente esse ponto aqui, tá? Que a ponta nasal arroxeada é característica da sarcoidose. Então, estou trazendo de destaque aqui para você também. Beleza, então vamos aprender aqui as doenças específicas. A gente tem aqui como destaque a sífilis, né, ou luz. A sífilis já é uma doença muito conhecida, muito comum aqui no Brasil. Ela é causada por bactérias gram-negativas chamadas Treponema pallidum. Ela é transmitida por via sexual, que é a mais comum de todas. Tem a via transplacentária, que vai causar sífilis congênita. Transfusional, então pacientes com transfusão, né, muito raro de acontecer. E acidental também, a gente, por exemplo, fazendo cirurgia, pode se acidentar e também ser acometido de sífilis, também muito raro de acontecer, tá? A sífilis, ela tem três tipos, tá? Três fases. A sífilis primária, que é caracterizada pelo cancro duro. O cancro duro, ele também é chamado de protocifiloma. O que é isso aqui, ó? A gente vai ter uma lesão ulcerada, certo? Com bordos elevados. Então, a gente tem essa lesão ulcerada e ela é indolor. Isso é característico da sífilis, tá? Então, tem uma ulceração que pode acometer geralmente os órgãos genitais, porque ó, é a via sexual, é o ponto de entrada da bactéria. Grava isso daqui, ó. Cancro duro, sífilis primária, é o ponto de entrada da bactéria. Onde é que ela entra? Se é por geralmente via sexual, né? Ela vai entrar nos órgãos genitais e o local extragenital mais comum é a cavidade oral. Então a gente pode encontrar na língua, né? Então a pessoa teve contato aqui sexual na língua, nos lábios, na cavidade oral, no palato, beleza? Então são locais que a gente pode encontrar. O cancro duro, ele dura de 4 a 6 semanas. Então a pessoa, por exemplo, tem uma lesão aqui na boca, ela acha que é uma afta e espera passar um mês e meio. Esse cancro duro, ele simplesmente some e depois vai evoluir para a sífilis secundária. A secundária já é caracterizada por lesões cutâneas, rosáceas, palmoplantares e no tronco, certo? Elas ocorrem de 1 a 2 anos após a infecção primária. Então, o paciente pegou aqui a bactéria, né? Ele foi infectado, 1 a 2 anos depois vai surgir a secundária, se ele não for tratado. Então, aqui a gente está vendo, ó, lesões palmoplantares, né? São lesões hiperemiadas de aspecto rosáceo. Também aqui nessa fase secundária, a gente pode ter o acometimento da mucosa e entra a mucosa nasal. É menos comum de acontecer, tá? Mas é nesse momento aqui, ó, fase secundária, que a gente pode ter. A terciária já é a evolução dessa doença para as chamadas gomas sifilíticas. Pode acontecer em qualquer local do corpo, inclusive no nariz, que a gente está vendo, cavidade oral, olha aqui, ó. A gente está vendo uma goma sifilítica na cavidade oral, no palato desse paciente. Perceba que a gente tem umas tumorações que são aqui amolecidas e elas podem fistulizar no seu centro. São chamadas gomas sifilíticas. Ocorrem de 1 a 10 anos após a infecção primária, beleza? Eu quero destacar aqui para vocês a transmissão transplacentária, que é através da sífilis congênita. Quando um paciente desenvolve sífilis congênitas, ele tem achados característicos que o pessoal gosta de cobrar na prova, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, ó, que a gente tem os chamados dentes de Hutchinson. O que são os dentes de Hutchinson? São incisivos centrais superiores, tá? A gente não encontra isso nos inferiores, com entalhe central. Tá vendo que esses incisivos eles têm tipo uma entradinha aqui, ó, isso é chamado de entalhe central. Esses incisivos superiores são chamados de dentes de Hutchinson, tá? Isso aqui é bem característico da sífilis congênita. A gente também tem aqui, ó, os molares em amora. O que significa isso? Ao sexto ano, as raízes já eram para estar bem formadas. E elas não estão dos molares bem formados, a gente chama isso de molares
em amora, tá? Isso aqui geralmente não cobra em prova, mais para a parte de odontologia, mas eu estou trazendo aqui para você saber. Os pacientes, eles podem nascer com essa bossa frontal, eles têm caracteristicamente uma rinite persistente bilateral, então é um lactente que está com rinite o tempo todo, que estão diagnosticando ele com sinusite, né? E na verdade ele tem uma rinite persistente bilateral, sempre atentar para uma sífilis congênita. Nariz em cela já é também uma consequência, então, da destruição do septo nasal pelo treponema. Esses pacientes eles têm maxilares subdesenvolvidos e da parte sistêmica eles podem desenvolver uma hepatosplenomegalia, anemia e linfonodomegalias, tá? Então, esse aqui é a característica clínica que a gente tem dos pacientes com sífilis congênita. E quando é que ela comete o nariz? Em apenas 1% dos casos de sífilis. É raro o acometimento, mas como a sífilis tem uma incidência muito alta, a gente pode encontrar, e eles adoram cobrar esse assunto aqui em prova. Ela comete, então, na sífilis secundária e terciária, como eu já destaquei aqui para você. A gente vai ter o paciente com perfuração septal, nariz em cela, como, então, uma consequência mais tardia, e a rinite persistente do lactente. Grave isso aqui, ó. De todos esses daqui, esse aqui é o mais importante, tá? Que eles adoram aí, então, trazer um caso de um lactente que está com uma rinite dos dois lados, secreção nasal, obstrução nasal, saída de crostas, se o paciente não está melhorando, a gente tem que pensar em sífilis congênita, beleza? Como é que a gente faz o diagnóstico? A gente pode fazer o diagnóstico sorológico através de testes não treponêmicos. O que é isso? É um teste sorológico que não vai avaliar exatamente o treponema, tá? Ele avalia outra coisa. Aqui, por exemplo, ele vai avaliar um teste de anticardiolipina. Vai avaliar uma proteína específica que não está relacionada com o treponema pálido, mas que é um dos testes mais realizados para a gente diagnosticar sífilis. Ou então a gente pode solicitar um teste treponêmico, que é um teste mais específico, e nesse caso aqui a gente tem um FTABS, beleza? O tratado não traz os detalhes desses testes sorológicos, mas aqui algumas informações para você saber. O VDRL ele tem maior sensibilidade e ele é utilizado para a gente fazer esse screen dos pacientes. Ele também é utilizado quando a gente está fazendo o tratamento e quer observar a cura do paciente. Enquanto o FTABS, ele é um teste que geralmente vai ficar positivo para o resto da vida do paciente, ou então fica positivo por muito tempo, tá? Não é utilizado, então, para a gente fazer o acompanhamento do tratamento desse paciente. Entretanto, é um teste treponêmico e ele é mais específico e mais adequado para a gente fazer o diagnóstico. Na prova, não vão te cobrar essas diferenças aqui dos testes, não é objetivo aqui para a gente, mas para você ter esse conhecimento aí que vai te ajudar no entendimento da doença. Exame de campo escuro, ele já é um teste microbiológico, que a gente vai colocar aqui um campo escuro e vai observar aqui o treponema característico, tá, da sífilis. Como é que você faz exame de campo escuro? Através de um material, geralmente através da biópsia, tá? Então a gente faz a biópsia, então, por exemplo, de uma lesão nasal, e aí, na análise, a gente identifica, então, o treponema. Como é que trata o paciente com sífilis? A gente trata com a famosa penicilina benzatina, na dose de 2,4 milhões de unidades IM. Aí tem um detalhe, ó. Quando é uma sífilis primária, é dose única. Aqui divide essa dose de 1,2 em cada glúteo, dá 1,2 em cada glúteo, dá o total de 2,4. Se for secundária, faz por 2 semanas. Se for terciária, faz por 3 semanas. Isso daqui, esse detalhe aqui, ó, ele é variável durante o tratado, tá? E até as novas recomendações já são diferentes. Mas é isso que está no capítulo de granulomatose nasal. Então, se cair uma questão lá de granulomatose nasal, eles vão te cobrar isso daqui. Então, é muito fácil. Ó. Se for primária, sífilis, dose única. Se for secundária, você vai fazer 2 doses, né? Seriam, então, 2 semanas. Você faz 2,4 milhões em uma semana, na outra semana faz mais 2,4. Se for terciária, você vai fazer 3 semanas. Então, 2,4, 2,4, 2,4. Beleza? Outro detalhe que adoram cobrar nas provas. Quando o paciente é alérgico à penicilina, o que a gente faz? Aí, ó, você tem que saber, ó. Se o paciente é alérgico, a gente tem 3 opções terapêuticas aqui. A tetraciclina, a eritromicina e a doxiciclina. O tratamento é feito por via oral durante 15 dias. Lembrando que aqui, ó, a penicilina benzatina é IM, tá? Quando é alérgico, vai tratar por via oral. E se o paciente tiver sequelas, por exemplo, perfuração, nariz em cela, a gente vai corrigir após 3 anos da cura, tá? É o que se recomenda para fazer o tratamento cirúrgico desses pacientes. Outro tipo de granulomatose nasal é a hanseníase, também comum no Brasil, causada por uma micobactéria específica chamada Mycobacterium lepra.
ela é mais comum em homens. A mucosa nasal é a principal porta de entrada e saída dessas bactérias, é um dado interessante. E ela é dividida aqui em 3 fases. A gente tem a fase indeterminada, a tuberculose e a vicorviana, que vai depender da resposta imunológica do paciente. Na vicorviana, a gente tem acometimentos de mucosas e vísceras. É aqui que a gente vai ter, então, a hanseníase nasal, beleza? Então, esses pacientes vão desenvolver obstrução, crostas, epistaxe, perfuração septal, nariz em célula. Perceba que eu não tenho nenhum achado específico desses pacientes. O que ele pode te dar de informação na sua prova é que o paciente pode ter uma lesão de pele com alteração de sensibilidade, né? Para te fazer pensar em hanseníase. Chegar um paciente só com nariz em célula, perfuração septal, você não tem como pensar que é apenas hanseníase. Então ele vai ter que te dar alguma dica. Nas questões de granulomatose, a banca vai ter que te dar alguma dica do que se trata, para então você pensar numa hipótese diagnóstica. Ela não vai só jogar essas manifestações inespecíficas que é impossível você fazer, então, esse diagnóstico. Como é que a gente vai diagnosticar, então, a hanseníase? Através da identificação da bactéria. Essa bactéria ela é chamada de bacilo álcool-ácido resistente. É uma técnica de detecção desse vírus através da coloração de Zieau-Neeson. A gente vai identificar, então, esses bacilos aqui, que são bacilos intracelulares, tá? A gente tem bacilos aqui dentro das células e pode ser detectado através de suave nasal, por exemplo, histopatológico, você faz uma biópsia, pode fazer um esfregaço dérmico se o paciente tiver lesão na pele, ou se ele não tiver lesão na pele nenhuma, a gente pode fazer então uma punção no lóbulo para então fazer a detecção desses bacilos. Fazendo a detecção, a gente confirma o diagnóstico e vai para o tratamento. Como é que faz o tratamento de hanseníase? Através da poliquimioterapia. O tratamento é com rifampicina, dapsona e clofazimina. O tratamento dura de 6 a 12 meses, beleza? E quando tem sequelas, a cirurgia está indicada 2 anos após a cura. Um detalhe importante que o tratado traz aqui, que após 2 semanas, o paciente deixa de ser infectante, tá? Então, se porventura te cobrar na prova que o paciente está tratando e quer saber quando é que vai poder ter um contato social mais presente, você pode cobrar para você essa orientação em relação a 2 semanas. Outro tipo de granulomatose que a gente tem muito comum no Brasil também é a tuberculose, causada por um outro tipo de micobactéria, que é a Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose ela tem incidência maior em pacientes de meia idade, idosos e mulheres. Enquanto lá na hanseníase era mais comum em homens, aqui a gente tem mulheres. Na tuberculose ela tem infecção primária, tá? A forma primária, que geralmente é uma pulmonar assintomática. O paciente tem contato, ele então aspira essa bactéria, ela faz uma cicatriz pulmonar nesse paciente, ele é totalmente assintomático. Alguns pacientes evoluem para infecção secundária, que seria então uma reativação, e aí ele desenvolve os sintomas de tosse, sudorese, febre e perda de peso, né? Aqueles sintomas característicos da tuberculose. O acometimento nasal ele é raro. Dificilmente a gente vai encontrar um paciente com tuberculose nasal. Por quê? Porque a mucosa nasal ela é bacteriostática. Ela consegue segurar ali o crescimento da micobactéria. Se os pacientes se desenvolverem, eles vão ter uma tumoração septal, como a gente está vendo aqui nessa imagem, ou uma infiltração da mucosa que sangra facilmente, beleza? Também é característico da tuberculose nasal uma lesão na concha inferior. De diagnóstico, a gente também vai fazer lá aquela procura pelo BAR, tá? Bacilo álcool-ácido resistente, mas aqui os bacilos não são intracelulares. E a gente também vai encontrar o granuloma caseoso, que também é característico da tuberculose. Então, você fez lá, por exemplo, uma biópsia do nariz desse paciente, né, que a gente está suspeitando, a gente vai encontrar lá um granuloma caseoso com os bacilos álcool-ácidos resistentes. E também lembrar dos exames radiológicos, né, tomografia de tórax, raio-x de tórax nesses pacientes, porque eles têm comprometimento pulmonar na maioria das vezes. O tratamento, então, também é feito com uma poliquimioterapia, só que aqui nós temos 3 fármacos diferentes, né? A isoniazida, rifampicina e a pirazinamida. Os pacientes com tuberculose são tratados por 6 meses. Outro tipo, então, de granulomatose que nós vamos ter também é uma infecção bacteriana. Aqui a gente tem uma bactéria chamada de Actinomyces israelii. Olha o nome é actinomicose. Isso aqui não te faz pensar no fungo? Então, eles adoram cobrar isso daí porque confunde, tá? A actinomicose é infecção bacteriana, não é infecção fúngica. Essas bactérias são bacilos gram-positivos que vivem na nossa cavidade oral. E aí eles se tornam patogênicos em pacientes que foram submetidos à cirurgia oral ou má higiene oral, tá? Então, pacientes
moradores de rua, pacientes desidratados, pacientes muito doentes, pacientes que foram submetidos a cirurgias por abscessos, por exemplo, podem então desenvolver a actinomicose. Ela tem várias formas, ela tem a forma torácica, abdominal e a cérvico-facial, que é a mais comum de todas. Como o nome está dizendo, vai acometer então pescoço e face. E aí a apresentação mais comum que a gente vai ter é um paciente com dor e uma tumefação nodular na região perimandibular. Então aqui a gente está vendo um caso de um paciente que está com uma tumefação, ele cresceu na região aqui perimandibular e aí fistulizou, tá? Esse é característico da actinomicose, fístula, necrose e abscesso. E Eduardo, o que isso tem a ver então com o granuloma nasal? Porque isso aqui, ó, ele pode invadir toda a face do paciente. Então, pode ir para o palato, ele pode evoluir aqui para a maxila, para o septo nasal, para as conchas nasais. E aí é uma infecção bacteriana que vai então se estendendo nesse tipo de paciente. A gente pode encontrar então os pacientes com granulomatose nasal. O diagnóstico ele é feito através de biópsia. No histopatológico a gente vai encontrar bacilos gram-positivos. Já a gente olha, vê bacilos. E aí pensa, eita, será que isso não é uma tuberculose, uma hanseníase? Só que aqui, ó, ele é álcool-ácido resistente negativo, beleza? Então esse é um dado interessante aqui para a gente fazer a diferenciação histopatológica. E também, caracteristicamente, a gente vai encontrar os chamados grânulos de enxofre. O que são os grânulos de enxofre? Não é que tem enxofre, tá? Não tem enxofre aqui. Só que os grânulos eles são amarelos, parecem enxofre. E aí isso é característico da actinomicose. E eles adoram, quando cobram isso em prova, mostrar que tem os grânulos de enxofre, tá? Então, lembre-se disso daqui para a gente fazer o diagnóstico. Tratamento é feito com penicilina G, EV, de 1 a 2 semanas, depois evoluindo com VO de 6 a 12 meses de tratamento, tá? Então, tratamento aí de 1 ano, associado ao debridamento cirúrgico, né? Então, o paciente lá fistulizou, necrosou algum tecido da pele do pescoço, vai ter que fazer debridamento cirúrgico desse paciente. Tá vendo que eu estou sempre aqui destacando histopatológico? Porque, como eu já mostrei para vocês, a granulomatose, os sintomas são parecidos, né? Eles vão mostrar, às vezes, sintomas nasais, que são iguais de todo mundo. E, para diferenciar, eles têm cobrado cada vez mais lâminas. Então, você precisa saber um pouco de patologia para sua prova. Eu estou te ensinando aqui as manhas do que você precisa saber. Então, eles podem te cobrar isso daqui para você fazer essa diferenciação. Outro tipo de granulomatose é o rinoscleroma. O que é o rinoscleroma? É mais uma infecção bacteriana. Aqui é um bacilo gram-negativo chamado Klebsiella rhinoscleromatis, tá? Esse tipo de doença acomete na região da América Central e leste europeu. Ela é rara aqui no Brasil. O que é? Essa bactéria ela vai então atingir vias aéreas, incluindo o nariz como principal via. Os pacientes vão desenvolver massas nodulares e pólipos com alargamento da pirâmide. Então perceba que isso faz diagnóstico diferencial de rinocinusite crônica com polipose nasal. E o diagnóstico ele é feito também com histopatológico. Vai identificar a bactéria através dessa coloração aqui específica, coloração de Vartan-Starry. O tratamento é feito com ciprofloxacino por 7 a 14 dias apenas, tá? Claro, associado aqui à remoção dos pólipos nasais desse paciente. Outro tipo de acometimento, já muito comum aqui no Brasil e que também é tema recorrente de prova, é a paracoccidioidomicose. Paracoccidioidomicose é causada por um fungo chamado Paracoccidioides brasiliensis. Acomete aqui, ó, pacientes de zona rural. Ele sempre vai mostrar para você que é um paciente lá que trabalha na agricultura e a infecção ela ocorre após inalação desses esporos, que geralmente ocorre de 10 a 20 anos de idade. Só que tem uma reativação desses esporos, né, desse foco endógeno, quando o paciente tem 30 a 50 anos. Ninguém sabe por quê, e aí desenvolve a doença. Ela é muito comum aqui, ó, em pacientes homens, fumantes e etilistas crônicos, né, característicos desses pacientes do meio rural. Existem aqui duas formas. A forma juvenil, que ela é a mais rara, tá? Ela tem um curso agudo, ela é mais grave, acomete mais o sistema retículo endotelial, o paciente pode fazer até pancitopenia. A gente tem a forma adulta, mais comum de todas, né, 95%, que acomete as vias respiratórias. Aí entra quem? Mucosa nasal. Mucosa nasal e oral são quase sempre acometidas. E aí, ó, que você precisa saber disso aqui, ó, da estomatite moriforme. Isso aqui é uma lesão que ela é patognomônica da paracoccidioidomicose. O que é estomatite moriforme? É uma lesão onde ocorre um edema
e hiperemia, numa região que pode ser da mucosa oral, que é a mais comum de todas, tá? Mas pode ser da nasal, por exemplo, com pontilhados hemorrágicos no centro. Então, é isso aqui, ó. Tá vendo que eu tô vendo um edema, uma hiperemia nessa região aqui da mucosa, e a gente tem pontilhados hemorrágicos? Isso aqui é chamado de estomatite moriforme. Ela é patognomônica da paracoccidioidomicose. Como é que a gente faz o diagnóstico? Através da histopatologia. Histopatologia vai ser extremamente necessária para a gente fazer diferenciação dessas granulomatoses. A gente vai fazer uma biópsia, né? Então, a biópsia vai identificar uma característica que é singular aqui da paracoco, que é o fungo com aspecto de roda de Leme. Olha aqui uma imagem do fungo do paracoco e ele emite essas terminações de esporos que dá esse aspecto como se fosse uma roda de Leme. Também pode-se fazer uma cultura, tá? O nome da cultura aqui é no meio de Saborá. E existem os exames indiretos, que é a intradermorreação, reação de precipitação e fixação de complemento, que são menos realizados. Quando cai na prova, geralmente vai cobrar aqui esse aspecto de roda de Leme. No tratamento, é feito com itraconazol por 6 meses e para casos graves, onde tem uma infecção mais avançada, a gente vai fazer com anfotericina do tipo B. Outro tipo de granulomatose é a histoplasmose. É também uma infecção fúngica causada pelo Histoplasma capsulatum e ela vai acometer pacientes que convivem em cavernas de morcegos ou então em locais que têm cidades com muito pombos. Esses pacientes também são infectados após inalação dos esporos. 90% deles vão ter uma infecção assintomática e os 10% que terão infecções sintomáticas, 80% deles são imunodeficientes. Então, geralmente é um paciente que vai ter alguma doença debilitando a sua imunidade. Esses pacientes eles vão ter infecção no pulmão, cavidade oral, faringe, laringe. O acometimento nasal é muito raro, beleza? Então, dificilmente a gente vai encontrar uma histoplasmose nasal. Como é que a gente faz o diagnóstico? Mesma coisa, biópsia, mas aqui a gente vai encontrar leveduras no interior dos macrófagos. Isso aqui é característico da histoplasmose, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, os fungos dentro dos macrófagos, tá? Esse tipo de material pode ser de biópsia. Então, por exemplo, paciente com lesão na faringe, no nariz, né, que é o caso de granulomatose nasal. Você faz a biópsia, vai encontrar isso daqui. Ou então no escarro, porque geralmente tem acometimento pulmonar. O tratamento ele é feito com antifúngicos, fluconazol, itraconazol ou cetoconazol, e anfotericina B ela é indicada para os casos dos imunodeprimidos, né, que é a maioria desses pacientes sintomáticos. Outro tipo de granulomatose muito comum no Brasil, leishmaniose. A leishmaniose é causada por um protozoário, né, do gênero Leishmania. Ela é transmitida por picadas de flebótomos e existem 3 formas. A forma cutânea, onde tem, obviamente, acometimento apenas cutâneo. A gente tem a cutâneo mucosa, onde já tem acometimento também da mucosa. E a visceral, que é um comprometimento mais sistêmico do paciente. O nariz é comprometido em 90% dos casos quando a mucosa ela é atingida, beleza? A gente vai encontrar edema, hiperemia, granulação da mucosa, tá vendo que é inespecífico. E a gente tem uma sequela que é característica da leishmaniose, que é o chamado nariz de anta ou nariz em tapir. O que é isso aqui, ó? Parece o nariz da anta, tá vendo? O que aconteceu? O protozoário destruiu aqui, ó, cartilagem lateral superior, destruiu aqui septo nasal, e a gente só tem estruturas mais centrais aqui da cartilagem lateral inferior. Então, o paciente desenvolve esse tipo aqui de nariz de anta, tá? Uma sequela tardia da leishmaniose, incomum de a gente encontrar, mas em prova é um achado característico. Para o diagnóstico de leishmaniose, a gente vai fazer histopatologia, usar a coloração de Gienza, a gente vai encontrar então um protozoário, e também pode-se utilizar a sorologia PCR, né, que é um método mais simples e tem sido utilizado cada vez mais. No tratamento, é feito então com antimonial pentavalente, que é o glucantime, e a cirurgia, por exemplo, naquele caso lá do nariz de anta, do paciente se tiver perfuração septal, indicada 2 anos após a cura. Terminando as nossas granulomatoses, a gente tem a sarcoidose. A sarcoidose é uma doença sistêmica de etiologia desconhecida. Eles adoram dizer que isso aqui é autoimune para te confundir, não é etiologia desconhecida. Poucos casos no Brasil, mais comum em mulheres, negros e da 3ª e 5ª década de vida. A sarcoidose nasal acomete 30 a 20% desses pacientes e a gente vai encontrar tipicamente nódulos submucosos amarelos, tá? Ou então uma infiltração inespecífica da mucosa nasal.
O lúpus pérnico, que é o que tem nessa imagem aqui, ó, é a lesão mais característica e ela é considerada até patognomônica da sarcoidose, tá? Então a gente tem aqui, ó, o arroxeamento, um avermelhamento mais para o roxo da ponta nasal, que também pode acometer aqui os malares dos pacientes. Lembra que isso te faz assim pensar no lúpus, por isso que é chamado de lúpus pérneo. O diagnóstico ele é feito na associação da clínica, é uma doença sistêmica, então o paciente tem acometimento de vários órgãos e a biópsia vai mostrar um granuloma não caseoso. Então junta todos os dados e aí faz o diagnóstico de sarcoidose. O tratamento é feito com anti-inflamatórios não esteroidais, na maioria dos casos ele consegue controlar bem, corticoides nos casos mais graves e imunossupressor. Além disso, ó, tem uma informação interessante, 95% desses pacientes têm cura espontânea e tem 5% de taxa de mortalidade, né? Então, ou vai curar ou vai morrer. Por isso que esses pacientes precisam ter um acompanhamento aí multidisciplinar. Outro tipo de granulomatose é uma famosa, né, granulomatose de Wegener. Essa granulomatose ela é uma vasculite autoimune que acomete o trato respiratório e rim. Pronto, isso aqui ó, é o conceito dela, te ajuda a entender tudo. É mais comum em homens entre 20 e 40 anos de idade. Ó. Como ela pega o trato respiratório, ela vai pegar o que? O nariz. E o nariz acomete ó, em 80 a 90% dos casos. É muito comum. Então chega muito para a gente e eles também gostam de cobrar esse assunto em prova. A gente vai encontrar perfuração septal e um achado que é mais característico é a erosão do vômer, beleza? Então erosão do vômer grave, isso daí que pode aparecer na sua prova. Tríade, qual é a tríade da granulomatose de Wegener? Granuloma, então fez biópsia, encontrou o granuloma com vasculite e o paciente tem uma glomerulonefrite, né? Lembra que acomete o rim? Pronto, você tem a tríade da granulomatose de Wegener. A gente faz o diagnóstico então com a biópsia. Por que biópsia nasal? Porque geralmente acomete o nariz e é muito mais fácil que fazer uma biópsia renal, né? Então, biópsia nasal mais o ANCA, tá? E nesse caso aqui é o C-ANCA. O tratamento ele é feito com ciclofosfamida mais prednisona. E aí, vamos entender o que é esse ANCA. A gente tem dois tipos de ANCA. O ANCA ele é o anticorpo citoplasmático de neutrófilo. A gente tem o C-ANCA, que o C significa padrão citoplasmático. Perceba que aqui ó, tem o núcleo da célula e o citoplasma está brilhando, porque eu tenho um acometimento do citoplasma. Esse tipo aqui, ele é específico aqui para a granulomatose de Wegener, tem especificidade de 90%. É muito bom para a gente, então, confirmar o nosso diagnóstico, fechar o nosso diagnóstico. Tem um outro ANCA, que é o P-ANCA, que ele não importa para a gente, tá? Mas apenas para você entender, ele tem um padrão perinuclear, P de perinuclear. Perceba que é o que está brilhando ao redor do núcleo, certo? E o que a gente vai encontrar aqui? Ó? Em outras vasculites, como por exemplo, e principalmente a poliangeite microscópica. Então, o que você precisa saber? Do C-ANCA. O C-ANCA que vai ser cobrado aí na sua prova para a gente fechar o diagnóstico aqui de granulomatose de Wegener. Outro tipo de granulomatose é a síndrome de Churg-Strauss. Essa síndrome, ela também é uma vasculite, assim como a granulomatose de Wegener, só que é uma vasculite alérgica. Se ela é alérgica, eu vou pensar em coisa de alergia. Ó. Então, eu vou pensar em asma, eosinofilia, e a vasculite vai encontrar o quê? Uma vasculite eosinofílica. Então, quando a gente faz aqui, a gente vai encontrar ó, um vaso todo entremeado por eosinófilos. É isso que a gente vai encontrar na síndrome de Churg-Strauss. Então, ó, esse paciente ele vai ter essa tríade, asma, eosinofilia e vasculite. Na clínica, ele vai ter uma rinocinusite com pólipos, em 50% dos casos, né? Porque lembra que o pólipo, ele geralmente vai se desenvolver numa reação do tipo 2, uma reação imunológica alérgica, né? Então, esses pacientes vão desenvolver isso. Ele vai ter uma asma grave, difícil de ser tratada, vai ter um diagnóstico de rinite alérgica e ele também vai ter ó, neuropatias. Lembre-se disso para ele te dar essa informação para a prova. Por quê? Porque para pensar aqui, ó, eu tenho uma rinocinusite crônica com polipose, uma asma e rinite, só isso aqui eu não posso fechar o diagnóstico de Churg-Strauss, né? Ele vai ter que te dar uma vasculite, uma neuropatia, tá? Então vai te dar essas informações para você pensar nessa síndrome. O diagnóstico é com anátomo patológico, a gente vai encontrar as vasculites eosinofílicas mais os granulomas, tá? O tratamento, como é uma doença eosinofílica, a gente vai usar corticoide com melhora desses pacientes. Para a gente terminar o nosso tema, eu vou trazer outras granulomatoses menos cobradas em provas, menos comuns, mas que você precisa saber umas dicasinhas sobre ela. A gente tem a doença de Crohn, sim, doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal que pode fazer granulomatose nasal. Lembrar dela em que situação? Se chegar na prova um caso do paciente com dor abdominal, com fístulas, perfuração septal, aí você vai pensar, o que tem a ver ele ficar mostrando coisas intestinais
no paciente com granulomatose nasal? Você vai pensar na doença de Crohn. Outro tipo é a policondrite recidivante. Olha o nome, condrite, inflamação da cartilagem, poli, de várias cartilagens. Então a gente vai ter cartilagem nasal, então o paciente pode ter perfuração septal, cartilagem auricular, ele fica tendo condrite de repetição, cartilagem respiratória, paciente com acometimento de condrite de repetição, de pavilhão auricular. Com granulomatose nasal, pensar na policondrite recidivante. Granuloma de colesterol. O que é isso aqui? É a formação de um granuloma, no interior dele tem cristais de colesterol secundários, é uma hemorragia nasal por trauma. Então ele vai ter que te dar uma história de trauma nasal e que fez a biópsia e encontrou cristais de colesterol. Qual o diagnóstico? Granuloma de colesterol. Granuloma por uso de cocaína. Isso aqui é muito fácil de fazer o diagnóstico, dificilmente vão te cobrar. Mas o que pode te cobrar? Por que isso causa? Então, eu tenho uma destruição das estruturas nasais por vasoconstrição, tá? Então, a cocaína faz uma vasoconstrição e aí a gente tem uma destruição. Rinosporidiose. Rinosporidiose é uma infecção fúngica. Lembra lá do rinoescleroma? Lembra lá da actinomicose? Aquilo lá era bacteriana, aqui agora eu tenho uma infecção fúngica. Aqui eu tenho um Rhinosporidium seber, que vai causar no paciente uma lesão polipoide única, bilateral e friável. Então também tem lesão polipoide aqui. Para você saber que isso é uma rinosporidiose, ele vai ter que te mostrar que nasceu um fungo ali nessa lesão polipoide, tá bom? Aí para você pensar então em rinosporidiose. E também a gente tem o lúpus eritematoso sistêmico. Lembrar dele no paciente que tem o racho malar lá, característico, né? Fotossensibilidade, artrite, alteração multissistêmica, paciente com serosite, acometimento renal. Esse paciente todo cheio de coisa, você vai pensar em lúpus eritematoso sistêmico. Lembrando que ele sempre na prova vai ter que te dar alguma coisa característica dessa doença, porque é impossível você fazer essa distinção, beleza? Então essa é a dica mais importante que eu dou para a prova. Eu trouxe aqui para vocês os aspectos mais importantes de cada doença para você saber para a sua vida e principalmente para a sua prova, beleza? Um abraço e a gente se vê então na próxima aula.